você pode simplesmente ir embora. Oi, eu sou a Natália e esse é o Natworks, um espaço de troca onde a gente conversa sobre autoconsciência e sentido de vida. Recentemente, nas redes sociais, eu li o trecho de uma entrevista com a cantora Marina Sena, que particularmente é uma cantora que eu gosto muito e, coincidentemente, eu tô me arrumando para ir no show dela. Mas enfim, isso não vem ao caso. O título dessa entrevista era Pra Ser Ruim, Nem Quero, que é também o trecho de uma música dela que eu até gosto muito, inclusive. Ela dizia nessa entrevista que existe algo profundamente revolucionário em recuperar a capacidade de reconhecer o que não nos faz bem, porque às vezes o primeiro passo para não se perder de si é parar de chamar sofrimento de normal. E realmente, não tem nada nem ninguém te segurando ou impedindo. O que verdadeiramente te impede de deixar de viver o que você não quer para si. Em uma outra música mais recente, com a Anitta, tem um trecho que é cantado: não carrego o castigo de ninguém e nem deixo empacar meu caminhar. O que me faz pensar no quanto chegar a essa afirmação é algo libertador. Quantas vezes você carregou o castigo dos outros? Quantas vezes você deixou o outro empacar o seu caminhar? Às vezes você só não está alcançando os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos, porque tem gente ali empacando a realização deles. E eu nem digo isso como forma de que existem pessoas ao seu redor torcendo contra ou então te desmotivando a alcançar os seus sonhos, te colocando para baixo. Não, muitas vezes essas pessoas nem dão sinais disso. Às vezes só a energia de que a gente convive, de que a gente troca, é já algo que é capaz de influenciar todo o nosso campo, sabe, energético, e simplesmente fazer que alguns caminhos nossos sejam mais árduos, porque a gente está ali em volta naquela energia também. Eu acredito que por conta disso, a gente sempre tem que vigiar muito assim com quem a gente se relaciona, com quem a gente se envolve, porque a energia é fluida, a gente compartilha energia o tempo todo. Isso também é uma prova viva de quando a gente, por exemplo, vai a algum lugar e a gente volta esgotado, por exemplo. A gente deixou muito da nossa energia ali, a gente acaba também absorvendo a energia das outras pessoas. Então, às vezes, esse empacar o nosso caminhar vem de palavras, não vem nem de atitudes concretas do outro, mas só de não estar cercado de gente que de repente vibra na mesma vibração que a gente, na mesma energia que a gente. Então, acho importante também a gente estar atento ao que a gente sente perto das outras pessoas. O nosso corpo diz muito, as sensações dizem muito também. E qual o real objetivo de a gente estar próximo de uma outra pessoa que não seja para que aquela pessoa nos faça sentir sensações boas? E isso, tá muito relacionado ao Pra Ser Ruim, Nem Quero, da música que eu mencionei lá no início. Porque a gente insiste em deixar coisas ruins, pessoas que não contribuem de forma positiva na nossa vida. E a gente tem simplesmente o livre-arbítrio de simplesmente ir embora. Mandar aquela pessoa embora, enfim. E óbvio que a gente não vai chutar ninguém da nossa vida assim, do nada. Não me entenda mal, não tô querendo falar sobre isso. Mas simplesmente realmente reconhecer quem realmente faz sentido que permaneça e quem já cumpriu seu papel e não faz mais sentido, não nos agrega mais de forma positiva, não nos traz uma troca de energia agradável, ou então não traz mais reflexões legais para nossa vida, para nossa evolução. A gente está aqui para evoluir, não é? Então a gente precisa de pessoas que nos ajudem nisso. A gente convive em comunidade, a gente troca o tempo todo, a gente conversa, a gente conhece pessoas novas nos mais diversos ambientes que a gente frequenta.
E é lógico que a gente não vai estar sempre cercado de pessoas maravilhosas e que nos fazem um bem gigantesco e que elevam a nossa energia, a nossa autoestima e que nos fazem rir, nos fazem felizes. Claro que não, a gente precisa aprender a lidar com todo tipo de pessoa. Mas o problema é que muitas vezes a gente traz pessoas para nossa vida íntima, sabe? Que não contribuem muito e a gente mantém elas ali por, não sei, pelos mais diversos motivos, às vezes carência, às vezes solidão, às vezes pena, sabe? E pelos mais diversos fatores. E pena é um deles, que é muito importante, porque eu já vi diversos casos de pessoas que mantêm gente na vida, porque eu tenho pena de falar para ela que eu não quero mais, eu quero me afastar. Às vezes também por comodismo. Acredito que a maior parte das vezes é por comodismo. Ou nostalgia, aquela pessoa uma vez te fez sentir muito bem. Eu tenho até um exemplo em relação a isso, em relação a uma amizade que eu tenho, né? Mas agora tá um pouco mais distante. É uma pessoa que me fez muito bem durante determinado tempo da minha vida, que me ajudou muito numa fase muito difícil e eu tenho total reconhecimento a isso. Mas depois de um tempo que a gente ia se encontrando mais esporadicamente, porque antes a gente tinha um convívio diário, e depois de um tempo, naturalmente, cada uma foi seguindo outras coisas na vida e o nosso convívio diário ficou mais inexistente, na verdade, né? E a gente ainda combinava de se reencontrar esporadicamente, e aí eu fui percebendo ao longo desses encontros que a gente não tinha mais muito a ver, nossos assuntos eram muito diferentes, nossos interesses totalmente divergentes, nossas opiniões sobre as coisas também. E eu tentava manter aquela amizade pelo fato do que ela foi pra mim no passado, sabe? Mas quantas vezes a gente não faz isso e a pessoa não faz mais sentido no nosso presente? Não que a gente deva ser ingrato a tudo que as outras pessoas fizeram. A gente tem que ter o sentimento de gratidão, mas entender que também a vida é cíclica. A gente faz hoje o bem pra alguém sem esperar algo em troca, assim como o outro também fez bem pra gente, sem esperar algo em troca daquilo. A relação daquele momento foi algo que já fez parte da troca, sabe? A relação de você sentir o carinho do outro naquele momento. E, enfim, não quer dizer que esse sentimento vai ser eterno, né? Eu usei esse exemplo de amizade, mas muitas vezes acontece também no contexto familiar, aquele tio, aquela tia que a gente tenta manter por perto porque a mãe, o pai quer, né, deseja aquele convívio, mas é uma pessoa que não te faz muito bem, que você às vezes não tem uma troca tão legal, enfim. Mas eu acredito que a maior parte dessa questão está muito relacionada a relacionamentos afetivos amorosos também. Eu mesmo tenho um outro exemplo, claro, de uma pessoa que eu fiquei em determinado período e era uma pessoa muito legal, assim. Não tenho o que reclamar, mas sempre existia uma pontinha de uma insatisfação dentro de mim, aquela sensação de que a energia não era completa, sabe? E eu sentia que minha vida naquela época estava mais estagnada e a energia dessa pessoa era muito estagnada. Era uma energia um pouco conflituosa, me deixava um pouco atordoada, assim, apesar da relação ser uma relação muito tranquila. E eu não sabia por que aquilo acontecia, até hoje eu não consigo entender. Mas eu tava passando meio que conflitos internos, parecia que as portas não estavam se abrindo e as coisas não estavam fluindo, não estavam acontecendo. E na minha cabeça sempre ficava, eu acho que você precisa se afastar de tal pessoa. Só que eu não tinha motivos concretos pra realmente me afastar, sabe? E eu tinha sentimentos também. Às vezes a gente cria um laço, né? Um carinho pela pessoa. E aí, enfim, essa sensação me foi aumentando mais. Eu acredito também que às vezes a gente precisa se atentar sim aos sinais, à nossa intuição, ao que o nosso corpo, nossa energia diz, sabe? E, enfim,
eu acabei me afastando dessa pessoa e depois disso eu senti que as coisas começaram a fluir de uma forma mais leve. E é estranho, né? A gente, até às vezes a gente se culpa por parecer culpar o outro por alguma coisa em relação à nossa vida, né? Mas as energias influenciam muito. Bom, eu acredito, né, fielmente nisso, que as energias ao nosso redor influenciam muito os lugares que a gente frequenta, os nossos amigos, as pessoas que a gente conversa, os nossos familiares. Muitas vezes a gente vive com outras pessoas na casa e o quanto a energia dessas pessoas da casa não influencia o ambiente. Eu acredito que um pouco de todo mundo já percebeu isso. Quando uma pessoa tá com raiva, por exemplo, o clima todo fica um pouco tenso. Quando uma pessoa tá triste, fica um clima mais melancólico também no ambiente. Enfim. E sobre normalizar o sofrimento, acredito também que está intimamente ligado à cultura. Quantas vezes a gente não escuta a nossa avó falando das histórias de quantas coisas ela precisou superar, de quantas coisas que ela teve que passar por cima para poder estar casada, sei lá, 50 anos com o nosso avô. E eu tô usando esse exemplo porque muitas vezes isso está ligado à mulher, né? A normalização do sofrimento, infelizmente, ainda é muito mais plausível da nossa parte. A gente é quem geralmente supera mais coisas, cede mais e acaba trazendo mesmo essa cultura da normalização do sofrer, do estar num lugar ruim, mas preferir ficar porque tudo bem, sabe? E a gente precisa desmistificar isso pra gente ser feliz mesmo, pra gente poder ir atrás do que a gente deseja, pra gente poder ir à luta das nossas causas, sabe? E entender que o sofrimento não é onde a gente tem que ficar. A gente não precisa normalizar isso, a gente não precisa ficar num lugar ruim, a gente não precisa ficar numa situação que não é favorável pra gente. A gente pode, sei lá, bater a porta, sair, ir embora. E a gente não tá presa, né? E acho que é importante a gente também reconhecer que a gente hoje tá num lugar de maior privilégio em relação a isso, porque antes a gente nem podia falar sobre isso, sobre simplesmente desistir de uma relação. Muitas vezes até eram relações arranjadas. Minha avó mesmo, mãe da minha mãe, casou com meu avô porque o meu bisavô obrigou praticamente. Era um casamento arranjado, meu avô era bem mais velho que ela não amava, mas teve que casar e teve uma vida bem sofrida. Mas ela não normaliza esse sofrimento não, nem é isso que ela quis para as filhas dela, para as netas. Ela é bem consciente em relação a isso e por mais dela ter vivido em uma época onde era difícil tomar atitude, separar, enfim, ela conseguiu. Ela teve atitudes, ela é uma mulher muito corajosa e foi uma mulher muito à frente do tempo dela. E apesar dela ter respeitado a vontade do pai dela, mas ter sofrido muito durante a relação, muitos abusos, e ela conseguiu romper com o sofrimento e ser livre, sabe? Na maneira que ela conseguiu, claro. Porque eu acho que muitas vezes, a gente nunca nem é livre por completo. E o que mais me surpreende negativamente é ver que ainda hoje, com acesso a tantas informações que a gente tem, com uma maior liberdade, muitas ainda escolhem permanecer em ambientes e lugares e relacionamentos que não as preenche por, de repente, coisas culturais que vêm lá do passado e que ainda estão enraizadas dentro de si, pela sociedade, por todo o contexto histórico, social, eu não sei. Mas ainda existe muita coisa que precisa melhorar nessa situação. A gente precisa ter mais consciência sobre as nossas relações, escolher melhor, perceber que a gente pode escolher. Eu acredito que é por aí, sabe?
Às vezes a gente quer tanto ser escolhida, e aí a gente é escolhida, e é isso que era tudo que a gente queria. Mas a gente está dentro de uma relação e percebe que não é o que a gente queria, sabe? A gente precisa escolher. A gente precisa saber que às vezes a nossa escolha também, uma hora ou outra, não faça mais sentido e tudo bem. E a gente pode escolher simplesmente desescolher ou não permanecer. A vida é pra gente viver da melhor forma que a gente conseguir. E tem muita gente ainda negligenciando isso. Espero que esse vídeo seja capaz de te fazer refletir sobre as suas decisões de permanência, porque às vezes a não permanência é também uma boa decisão. Voltar para si é sempre o melhor caminho. Que haja paz, que haja sabedoria, que haja felicidade. Assim seja, assim é. Beijos!